Hoje são, para fim de registro, 22 de janeiro de 2018, na sede do Ministério Público de Santarém. Presentes os promotores de justiça Maria Raimunda da Silva Tavares e Rodrigo Aquino Silva, titulares do 9º e 5º cargos de PJ de Santarém, respectivamente. Presente o colaborador Reginaldo da Rocha Campos, cuja qualificação já consta do termo. Assistido da defensora pública, neste ato presente, doutora Jane Télvia dos Santos Amorim, que aparece aqui na gravação. O colaborador está ciente do direito constitucional ao silêncio e da garantia contra a autoincriminação, princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, renunciando expressamente a ambos na presença da sua defensora, estritamente no que tange aos depoimentos necessários ao alcance dos fins da presente avença, ficando sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. O presente depoimento é prestado de livre e espontânea vontade pelo colaborador. O senhor concorda com isso? Sim. E também, para fim de registro, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo. Reginaldo da Rocha Campos. Ok. O conteúdo dessa colaboração diz respeito estritamente aos fatos ligados aos autos da Operação Perfuga, assim denominada, processo número 000446891-2017-814-0051. Reginaldo, inicialmente, eu gostaria que você nos explicasse como é que funcionava toda a estrutura do seu gabinete enquanto vereador e, posteriormente, eu gostaria que você explicasse como funcionava toda a estrutura da presidência, do período em que você foi presidente, salvo engano, 2015 e 2016, também como é que funcionava essa estrutura, ou seja, como é que você contratava, como é que você indicava essas pessoas, quais eram os critérios. Comece pelo seu gabinete e, se puder, dando um histórico desde quando o senhor é vereador, desde quando o senhor iniciou na vida política. Certo, eu já estou há 16 anos no mandato de vereador, e o gabinete ele funcionava inicialmente, não tinha muitos assessores, eram poucos, recordo agora, mas eu acredito que era 3 a 4 no início, e com o tempo foram aumentando de acordo com as condições do orçamento do município e aumentando a cada ano. Tinha ano que não aumentava nenhum e foi aumentando paulatinamente. Eu não recordo agora qual foi o ano que começou a ter o chefe de gabinete, né, e outros assessores, mas acredito que seja um pouco mais de 10 anos que teve a nomenclatura de chefe de gabinete. E o gabinete ele tinha anteriormente o chefe de gabinete que não existia, os vereadores, no caso do meu gabinete, o vereador se reportava aos assessores como ele mesmo sendo o responsável, né, do gabinete, e delegava para um dos assessores a responsabilidade ali da gestão do gabinete. Após o advento do chefe de gabinete, houve uma resolução e passou a ter uma organização melhor e de funções, né, dentro do gabinete. Hoje tem já, eu acredito que aproximadamente, não sei recordar a data, mas passou a ter um valor para cada vereador indicar no seu gabinete, até um valor de R$15.000 para assessorias. Cada gabinete ter esse valor. Isso ocorreu a partir de que ano, você sabe? Acredito que 2010, aproximadamente, para cá. E então já chegou a esse valor do vereador colocar esse valor, agora já recente,
nossa gestão e agora na gestão atual. Na minha gestão nem todos tinham esse valor. Esse valor tem na resolução, mas não significa que todos utilizassem o teto. Era uma decisão política dentro da casa para que cada um tivesse um pouco mais, mas na verdade todos tinham que ter igual, mas tinha gabinetes que não tinha porque havia uma discussão política para se ter mais espaços, assim que funcionava. Então, já na minha gestão, eu tinha, no meu gabinete estava completo, e tinha direito a 2 chefes de gabinete também, o da presidência e o do gabinete normal. Então, e dessa forma nós atuávamos, né? O presidente tinha o chefe de gabinete dele, que era uma forma de articular dentro da Câmara com os outros gabinetes, e o gabinete individual do vereador, que no caso também tinha outro chefe de gabinete, isso dentro da resolução que amparava, né? E dentro do gabinete se fazia os projetos, desenvolvia requerimentos, se atendia às pessoas da comunidade, que chegava a pedir orientações. Então, era essa a função de como funcionava. Também os assessores representar o vereador no bairro, na comunidade, em eventos, reuniões. Então, os assessores agiam dessa forma. E a nível de Câmara, a nível da administração geral, o presidente ele tinha o chefe de gabinete e também era responsável para gerir a parte administrativa. Também tinha um diretor-geral e um gerente administrativo. E também vários setores, entre eles a Procuradoria Jurídica, a Assessoria de Comunicação, o setor legislativo, a Copa, serviços gerais de segurança, vigilância. Funcionava dentro de uma gestão, né, que o presidente é o responsável, e também havia o setor de RH, a contabilidade, e o setor de licitação e o setor de recursos humanos, né, que é o RH e que organizava as contratações. Então, era mais ou menos isso. Também dentro da Câmara tinha as comissões que trabalhavam, 7 comissões permanentes, representadas pelos vereadores, 5 vereadores, cada comissão. E o presidente tinha a obrigação de fazer funcionar. Na nossa gestão houve muitas reuniões internas e externas da casa, muitos trabalhos foram aprovados e havia uma intensa atividade na nossa gestão. Tivemos também uma gestão assim, que organizou muita coisa na Câmara, embora ficou desorganizado muitas coisas também, mas na parte estrutural tinha muita coisa que estava a ser recuperada, que foi feita, e enfim, foi... Ok, me diga uma coisa, o senhor só foi presidente da casa uma única vez? Sim. Há a possibilidade de o vereador ser 2 vezes presidente seguidas? Se ele for presidente numa gestão, no caso de um governo que
que passa para uma outra gestão, ele pode ser candidato à reeleição, mas dentro da mesma gestão ele não pode. Ok. Para prefeito. Esclarecer uma situação. A questão dos valores que o senhor informou, né, que seria até um valor aproximado de 15 mil. Sim. Para ter com os assessores. Haveria ou não alguma diferença para se atingir esse valor se o parlamentar fosse da a base política do presidente da casa? Os vereadores da base política do presidente da casa teriam a possibilidade de alcançar os 15 mil, enquanto que os que não integrassem essa base de apoio teriam dificuldade para se chegar no uso desse valor, ou era tratado de forma igual? A priori era para... podia ser tudo igual, mas não era. Não era. Então, os vereadores com apoio político do presidente da casa teriam mais condições de alcançar os 15 mil do que os que fossem contrários? Seria Sim. isso? Certo. Me diz uma coisa, Reginaldo. No âmbito dos gabinetes, e aí vamos falar especificamente do seu, quantos chefes de gabinete havia previsão de que cada vereador poderia ter? E no seu, quantos havia? No caso, a previsão era né? Porém, o que acontecia era, no meu caso, que houve um erro, né? É que nós avaliamos que o chefe de gabinete aí também tinha uma função de assessoria especial na nomenclatura, e a gente acabou acreditando que o chefe de gabinete ele podia atuar externamente também como outros assessores. Certo. Então foi se aumentando aos poucos os assessores de chefe de gabinete. O salário do chefe de gabinete era superior ao salário do assessor parlamentar, 1 e 2? Sim, era superior. O senhor recorda qual era o valor do chefe de gabinete? Sim. Qual era o valor? 4.000 reais. E de assessor 1 e 2? O senhor recorda? O assessor 1 e 2, aproximadamente 1.200, 1.500. 2.500, tinha vários valores. Mas de o chefe de 1.200, maior. 1.500, 2.000 e 2.500 e 4.000. O chefe de gabinete, então, seria o maior valor salarial. Sim. E de onde o senhor tirava esses outros chefes de gabinete? De onde eles vinham? Nem todos os gabinetes tinham essa nomenclatura de chefe de gabinete, porque tinha uma liberdade de, se quisesse ter nos 15 mil 10 assessores de 1.000, ou de 12 de 1.000, poderia, assim, tinha essa compreensão, né? Não era obrigatório que cada gabinete tivesse um chefe de gabinete. Não era obrigatório. Ficava a critério de cada gabinete, cada vereador escolher. Certo. Mas pelo que o senhor falou, chegaram determinados momentos em que o senhor teve mais de um chefe de gabinete. O senhor puxava isso de onde? Puxava da própria estrutura que fica no sistema, né? Tem, se não for usado, você utiliza. Como eu falei, tinha 30 de 1.000, 30 de 2.000, 30 de 1.500. Então, os vereadores iam para os gabinetes colocando. Se não tivesse mais de 1.000, não tinha mais para colocar. E muitos gabinetes não interessavam colocar o chefe de gabinete e diluiu em outras funções. Certo. Mas o senhor disse que tirava da estrutura da Câmara. Mas essas pessoas ficavam vinculadas ao seu gabinete? Não, essas que tinham mais ficavam na estrutura da Câmara. Mas ligadas diretamente ao senhor de alguma forma, ainda que não formalmente ao seu gabinete? Sim. Sim? Sim. Então, se nós fôssemos fazer uma análise da prestação de contas feita ao Tribunal de Contas do município, apareceria essas pessoas ligadas à estrutura administrativa, é isso? E não ao seu gabinete? Dentro do meu gabinete só caberia um. O que excedesse esse número de 1 estaria na estrutura? Na estrutura. Houve um período que, como nem todos os gabinetes tinham até 15 mil, então a gente colocava naquele gabinete que não tinha. O senhor
lançava Sim, no foi gabinete. autorizado a colocar. E, Reginaldo, qual era a finalidade, no teu caso específico, de ter vários chefes de gabinete? Doutor, foi uma falha que aconteceu, né? Peço perdão por isso. Eu acabei, por desorganização mesmo, eu acabei fazendo. E, infelizmente, foi um erro. Mas esse erro corresponderia a quê? Ao senhor ter vantagem econômica? Sim, eu ia ajudar outras pessoas que estavam também, que eu gostaria de ajudar elas. Que tipo de vantagem econômica, Reginaldo? Essas pessoas, elas me repassavam uma quantia, né? Ficava com uma parte e me repassavam uma outra parte, né? Chegou a ter chefe de gabinete em que lhe repassava a integralidade do salário? Em alguns momentos, sim, quando havia necessidade para se fazer algum pagamento, alguma coisa, acontecia algumas vezes. Tá. E esse dinheiro que o senhor ficava, integralidade ou parcial do servidor, era para resolver assuntos particulares? Isso era para resolver muita coisa, assim, de compromissos, outros políticos, ajudar um para cá, outro para ali, era muito pedido. Começou um pouco, né? Depois essas demandas foram crescendo, eu não tive ali sabedoria de lidar com isso e foi crescendo e foi me prejudicando, né? Isso, né? Reginaldo, qual é a atribuição do vereador? Qual é a atribuição constitucional do vereador? Qual é o papel do vereador no município? Primeiro é fiscalizar, né, os atos do poder público, do prefeito, dos secretários, e também propor soluções, debater com a sociedade os problemas do dia a dia e apresentar projetos de leis, requerimentos para buscar soluções dos problemas que o município necessita, né? Quando o senhor agiu dessa forma que o senhor acabou de relatar, de pegar parte do salário, a totalidade do salário dos assessores para ajudar, a expressão que o senhor utilizou, estava dentro da sua atribuição constitucional de vereador agir dessa forma? O senhor estava cumprindo algum papel seu de vereador? Eu entendia que sim. Mas havia essa previsão dessa ajuda? Nós não temos no município de Santarém a Secretaria de Assistência e Promoção Social? Sim. O senhor em nenhum momento pensou ou encaminhou as pessoas para esse atendimento ou foi fiscalizar a Secretaria de Promoção Social para que ela pudesse ajudar essas pessoas? O senhor não fez isso? Eu visitava Mas fiscalizar? no início, mas, né? O senhor chegou a fiscalizar para que ela cumprisse o seu papel? Chegamos a fazer reuniões para saber, às vezes faltava, pessoas vinham na Câmara reclamar, a gente ia lá saber por quê. Houve várias vezes O senhor adotou alguma providência no sentido de requerimento ou pediu uma sessão na Câmara para discutir a eventual omissão da Secretaria de Promoção Social? O senhor, enquanto parlamentar, fez isso? Sim, havia, na época, a gente usava a tribuna para Isso qual foi a reclamar. época? Durante esse período. 2015 e 2016, o senhor apresentou algum requerimento na Câmara para discutir a eventual omissão da Secretaria de Promoção Social? Não recordo, doutora, nessa época. O senhor não recorda? Não. Dentre esse seu papel, há pouco relatado, de ajudar, o senhor ajudou pessoas em período de eleição ou próxima eleição por ocasião de campanha? Sim, todo o tempo a gente fazia isso, pequenas ajudas se somavam, né? Muita gente aumentou na minha presidência. Isso era comum entre os outros vereadores também? Na presidência aconteceu que todo mundo procura os vereadores nos gabinetes e os assessores dos gabinetes é muito cômodo e olha, vai lá na presidência e diz que foi fulano aqui, o gabinete que mandou, o vereador que mandou para... Então havia essa demanda assim, então, e a gente acabou tentando querer agradar e para atender esses pedidos dos gabinetes, né? Porque pedia no gabinete, o vereador ajudava, mas logo depois
aquela pessoa ia no outro gabinete, a gente nunca sabia. Então, a mesma pessoa acabava indo em vários gabinetes pedindo. Então, todo o tempo houve isso na Câmara. Esse pedido feito que o senhor reporta, ele tinha a finalidade de manter o seu prestígio político? Na verdade, era uma ajuda humanitária que não deixa de também ajudar, de ter também esse retorno, né, das pessoas se tornarem gratas a receber uma ajuda, né? Mas no meu caso eu não fazia com isso. Assim, no início eu não fazia. Já no final, agora de 2016, nós fizemos muitas assistencialismo, assim, ajudar Questão muitas política. pessoas também na eleição. Né, Manter a questão política. Isso. Mas, voltando ainda a essa sua ajuda, essa ajuda que o senhor verbalizou de fazer por parte desse dinheiro, o senhor também atendeu pedidos de outros vereadores encaminhando pessoas ao seu gabinete? Era comum que os gabinetes, às vezes até sem mesmo que o vereador soubesse, que era encaminhado para Mas a havia presidência. ciência desses gabinetes e, consequentemente, desses demais vereadores, no sentido de não ter previsão orçamentária para atender esses pedidos? Era de conhecimento dos parlamentares? Não, porque não havia essa previsão. Não havia essa previsão. Isso. Eles possuíam conhecimento de que não havia? E os demais vereadores que chegaram a encaminhar esse tipo de ajuda ao seu gabinete, o senhor tem conhecimento, se reuniram com o executivo para cobrar providências da Secretaria de Promoção Social, ou se esses demais vereadores também tinham o mesmo entendimento que o seu, que seria fazer política com dinheiro público? Veja bem, os vereadores, assim, eles... Era uma maneira de, tipo assim, né, eles não tinham como ajudar e era bom dar desculpa, né? Vai lá com o presidente e ele resolve. Não significa que resolvia todas as demandas, né? Não era resolvida. Mas eles sabiam da ausência de previsão orçamentária para esse tipo de ajuda? Era do conhecimento deles? Porque não existia na Câmara essa previsão. Reginaldo, em 2015 e 2016, qual era o salário do vereador? Era R$10.000. R$10.000. Tá. 9.900. Bruto ou líquido? Bruto, líquido, 7.500. 7.000. Desse dinheiro que o senhor disse que ficava, ou parte ou integralidade de alguns funcionários seus, o senhor disse que dentre esses gastos seus, havia gasto com coisas particulares. O que seriam essas coisas particulares? O senhor pode dizer algumas? Seria investimentos, né? Também viagem, pagamento de passagem para alguém que precisou viajar ou ir para algum lugar, um compromisso que você assumiu para ajudar alguém. Não, seu, particular seu. Particular meu era investimento mesmo, assim, carro, ia juntando para... Energia elétrica, o senhor pagava com esse dinheiro? Cartão de crédito? Sim, algumas vezes. Escola de filho? Sim, algumas vezes sim. Sim. Me diga uma coisa. Não existia assim. Isso já foi de um tempo para cá, né? No início não era assim. Certo. Foi de um certo tempo para cá. Esses servidores que o senhor ficava com parte ou integralidade do salário deles, sabiam disso? Lhe questionaram em algum momento o porquê de estar devolvendo parte para o senhor? E o que o senhor falava para eles devolverem parte? Esses recursos que nós recebíamos também, eles eram para ajudar em projetos sociais, né? E eu usava esse argumento, que era para atender o mandato, os projetos sociais, que na verdade a maioria era para isso mesmo, assim, para dar apoio para todo tipo de evento em associações, em todos os lugares, apoiando. Então era com esse recurso e as pessoas ajudavam esses assessores sabendo que era para essa finalidade. O senhor possuía uma prestação de contas desses valores que o senhor recebia? Parte dos salários ou a totalidade? Não. O senhor prestou uma vez informações, reunindo o seu grupo, informando, olha, do
salário, eu peguei esse valor e fiz tal ação. Havia essa contra-informação? Não, senhora. Não havia. O fato de o senhor ter se tornado presidente da Câmara facilitou tudo isso? Acabou me trazendo mais demandas, né? Mais compromissos para atender e acabou facilitando, mas houve essa demanda para atender, né? Certo. Isso começou a ocorrer desde quando, Reginaldo? De o senhor se apropriar de parte do salário dos servidores? Eu acredito que de 2009, por aí assim. Certo. Era bem pequeno assim, mas em 2009 era para uma vez ou outra e para campanhas eleitorais. E lá atrás pode ter tido, não recordo, mas pode ter acontecido também de ter uma ajuda ou outra. Ok. Analisando o processo em si, das informações que foram coletadas, o que se observa é que alguns funcionários começavam com um determinado salário e esse salário ia aumentando por vezes, permanecia, algumas vezes chegou um determinado servidor a ser alçado ao cargo de chefe de gabinete e depois o senhor voltava aquela pessoa para o cargo original com um salário menor. Essa variação de salário ocorria por quê? Acontecia de haver alguma mudança, de alguém sair, né, e mesmo querer ajudar uma outra pessoa ou ficar mudando dessa forma. O vereador ele tinha essa liberdade de Mas mudar. o que seria o ajudar? Ajudar uma outra pessoa? O que significava? Alguém que estava substituindo outra pessoa, né? Então eu entendia que estava ajudando aquela. Mas o senhor chegou a aumentar o salário de algum servidor com o objetivo de ele ganhando mais, poder repassar mais para o senhor? Sim, houve Houve. várias vezes. Ok. Dentro ainda do seu gabinete, como é que ocorriam as indicações? Tá? Se isso era uma prática comum na Câmara como um todo, historicamente, ou se o senhor fazia isso de uma forma específica, determinada. Como é que o senhor indicava as pessoas para o seu gabinete? Qual era o critério? O critério era de você geralmente dar uma atenção para aquela pessoa que tinha lhe ajudado na sua campanha eleitoral, um acordo político, né? E procurava conciliar aquilo com o lado técnico que a pessoa tinha, uma formação, né? Mas se ela não tivesse e fosse muito atuante na campanha, aquela pessoa ela tinha ela tinha a prerrogativa ali de fazer parte da nossa equipe, né? Era uma espécie de um acordo, né, político também, funcionava dessa forma. No caso do meu, lhe respondendo outra, assim, no sentido, onde começou, né, acredito que em 2009 ou 2008, mais ou menos isso, na Câmara tinha uma verba de pronto atendimento, que era uma VPA, conhecida VPA, e era muito difícil de prestar conta. Ali naquele tempo era R$ 2.500 verba de gabinete. Nessa época não tinha ainda o chefe de gabinete. E foi depois que foi extinta essa nomenclatura e foi criado o chefe de gabinete e porque era muito difícil prestar conta desse valor. Então recordo que na época os vereadores reuniram e decidiram de criar essa chefe de gabinete e colocar alguém de confiança nessa chefia de gabinete para cobrir parte das despesas do gabinete que tinha e pagar o funcionário e ficar com uma parte. Certo. Então não posso afirmar que todos fizeram isso, mas
No meu caso, eu fiz isso, né? Felizmente, eu acabei fazendo. Naquela época era como se fosse assim, muito comum, muito normal Isso se ocorreu em fazer que ano? isso. Que ano ocorreu? Eu acredito que tenha sido 2008, não tenho assim muita... O senhor recorda quem foi a primeira pessoa que o senhor nomeou como chefe de gabinete para atender essa Eu acredito que finalidade? tenha sido a dona Vânia. Vânia, Vânia Fialho. Fiara. Então, a mudança da VPA, a saída da VPA, vocês definiram na casa a ter o chefe de gabinete. Foi daí que surgiu a figura do chefe de gabinete? Sim, creio que mais ou menos isso. E eu não posso lhe dizer assim, garantir que foi uma decisão X de alguém. Foi algo que foi... Mas houve uma reunião na Câmara quando se decidiu por isso? Houve uma reunião para se discutir que era muito difícil prestar conta daquela VPA. E, à época, eu recordo que o presidente na época, José Maria Tapajós, ele tinha criado a VPA e ele também chegou à conclusão que o tribunal não estava aceitando mais daquela forma, né, de trabalho. E então foi criado a verba de gabinete. E não foi assim, dito com palavras textuais, que você coloca e fica. Mas foi ali que começou. Ficou subentendido? Isso. Porque interrompeu-se a VPA. E aí chegou a figura do Chefe de gabinete. Foi Reginaldo, sem citar nomes ainda, mas era comum no contexto, desde que o senhor entrou até o momento em que o senhor saiu através da sua renúncia. Mas era comum, e se for positiva a resposta, eu gostaria que o senhor dissesse por quê. Era comum existir servidores que não iam trabalhar, ou seja, recebiam, mas não iam trabalhar. E era também comum servidores que, vez por outra, iam, mas ainda assim recebiam integralmente. Era comum, e se isso ocorria, por que ocorria? Sim, doutor, era comum, porque podem até dizer que não, né, outros, mas não havia uma fiscalização, não havia, era como se fosse comum, o vereador se sentia dono do espaço, porque não havia uma orientação. No meu caso, eu acabei incorrendo no erro devido a essa cultura de quando eu cheguei já era assim, e foi ficando todo o tempo assim, nunca teve ponto na Câmara, que eu recorde, nunca teve, nunca houve aquela obrigatoriedade de ter o ponto. Folha de frequência. Né, folha de frequência, apesar que sempre era falado uma vez ou outra, mas não havia aquela organização, não tinha aquela obrigatoriedade de se ter o ponto. Em razão dessa situação, Reginaldo, vocês chegaram a fiscalizar o Poder Executivo, no caso as secretarias do município, para verificar se também lá estava existindo servidor recebendo sem trabalhar? Não, que eu recorde não, doutora, nunca foi feito. Vocês isso. não se autofiscalizavam, nem tampouco fiscalizavam o Executivo nas suas secretarias sobre isso? Nesse assunto, Nunca houve? Nunca houve, que eu recorde não. E Reginaldo, o senhor já respondeu positivamente que existia servidor que formalmente era servidor da casa, da Câmara, mas que nunca ia trabalhar, não ia de jeito algum. Em que contexto, e aí especificamente em relação ao senhor, o senhor pode responder por si mesmo, em que contexto essa pessoa, esse servidor, era indicado e o senhor, sabendo que ele não ia, o que era isso? Era uma troca de favor? O que era? Assim, de não ir, não posso lhe afirmar lá atrás dos outros vereadores, né? Acho que era uma praxe e hoje e não ir amanhã, não ir uma semana, ficar um período sem ir, isso era muito comum acontecer, então não havia esse controle. E até de não ir mesmo, podia até
ter, mas eu não posso lhe garantir aqui. Isso eu não recordo, né? Mas que era uma prática isso que existia. E isso continuou até a sua renúncia? Sim. Mas havia alguma espécie de favorecimento, seja para aquela pessoa que não ia ou que ia esporadicamente, ou para uma terceira pessoa relacionada àquela que o senhor tinha nomeado? Um favor político, um favor familiar, algo nesse sentido? Sim, era assim dessa forma, no meu caso, que aconteceu. E provavelmente tem também com outras, né, pode ter acontecido. Certo. Ok. Vamos agora especificamente ao processo em si, a denominada Operação Perfuga. No caso da Câmara, estritamente nós vamos tratar neste momento da Câmara, do que ocorria na Câmara. Há dois momentos, que são os fatos ligados ao que ocorria na Câmara e tem os fatos ligados à questão da CESPA, tá? Que ficará para um segundo momento. Na denúncia, constou que havia 4 núcleos, tá? E que se denominou o núcleo comunitário, o núcleo familiar, o núcleo religioso e o núcleo funcional, composto por pessoas que, direta ou indiretamente, acabavam lhe favorecendo de alguma forma. Por uma questão didática, nós vamos fazer núcleo por núcleo, nós vamos comentar núcleo por núcleo. E nós vamos começar pelo núcleo comunitário, que segundo a denúncia aqui, que foi nominado, era composto pelo João Gonzaga e pela senhora Jaqueline Pedroso. Eu gostaria que o senhor nos dissesse quem são essas pessoas, em que contexto elas se encaixam, quem o senhor indicou, se trabalhavam na Câmara, se não trabalhavam, se o senhor ficava com parte do salário, se não. No caso do seu João Gonzaga, ele atualmente ele é presidente do bairro Senhor de Barbalho, e ele nos procurou em outubro de 2015. Ele é uma pessoa bem atuante, o seu João Gonzaga, e ele me procurou pedindo a possibilidade de colocar a sua filha na folha, né, para que ela pudesse, parece que era para estudar, uma coisa assim, e ele estaria nos ajudando também naquilo que fosse possível. Ele me falou que ela também estaria fazendo lá o trabalho na comunidade junto com ele, né, e trazer as demandas do bairro para a Câmara, né, para nós lá, para transformar em requerimento. Então foi com essa, assim, com esse pedido dele, eu atendi, porque ele era um líder, assim, uma pessoa muito atuante. Ele fez campanha política para o senhor? Ele fez em 2016. E então ele fez esse pedido e nós atendemos. E qual era a finalidade de ter a Jaqueline na Câmara e por que não o seu João Gonzaga? O João Gonzaga, talvez porque ele não queria, ele se relacionava com outros atores políticos e talvez ele não queria se identificar diretamente comigo. Ele nunca falou isso, mas eu acredito que teria sido isso. E também, talvez por ele ter já um outro trabalho, embora ele já tenha sido aposentado, acho que poderia ter outro. Mas eu penso mais que era questão política da parte dele. Os atores políticos que o senhor referencia eram vereadores? Sim. Certo. Vereadores e outros também. O senhor recorda quando foi que a Jaqueline ingressou na Câmara? Acredito que tenha sido em outubro de 2015. E permaneceu até quando? Até recentemente, agora em abril de 2016. 16?
ou 17? 17. 17. Ok. O senhor sabe nos dizer se a Jaqueline comparecia à Câmara de Vereadores? Não, ela não comparecia. Ela não comparecia? Não. A Jaqueline prestava algum serviço de interesse público para a Câmara de Vereadores ou para o senhor? Não particular, público. Era para prestar, mas ela não vi, né, em nenhum momento. Embora o pai dela também não me falou, mas eu achava que sim, né, porque era com esse propósito que ele tinha me pedido também. Eu acredito que sim, mas eu não posso afirmar, né, porque eu não vi, mas o pai dela, ele era muito atuante, assim, de se reportar na Câmara, das demandas do bairro dele, ele sempre trazia as demandas, não só para mim, mas para outros vereadores também, ele é muito atuante. Alguma vez a Jaqueline lhe procurou para falar de alguma demanda de trabalho? Não? Não. Alguma vez o senhor procurou a Jaqueline ou mesmo efetuou ligação telefônica para tratar de assuntos relacionados a trabalho com ela, da Câmara? Não, senhor. Não. O senhor lembra qual era o salário da Jaqueline? Acho que era R$ 1.200. O senhor ficou com parte ou integralidade do salário da Jaqueline? Não, senhor. O senhor sabe se o pai dela, o seu João Gonzaga, ficava com o salário dela? Também não. Não sei. Não. Qual era o bairro que o senhor João Gonzaga morava e a Jaqueline? No bairro Senhor de Barbalho. Lá nesse bairro, Senhor de Barbalho, João Gonzaga trabalhou para o senhor no período de eleição? Lhe apoiou? Sim, ele nos ajudou na eleição de 2016. A Jaqueline esteve junto desse apoio? Não vi ela, não foi me apresentado. Quem o senhor viu foi o João Gonzaga. Sim. E apoiou o senhor. Lá no bairro, as pessoas possuíam conhecimento da Jaqueline ser sua assessora? Não recordo. O senhor lembra de ter conversado com o João Gonzaga em algumas ligações telefônicas a respeito dessa contratação, a respeito de algum assunto relacionado à Câmara? Com o João? Com o João Gonzaga. Logo que as investigações iniciaram, Sim. que a polícia estava dirigindo ofícios, Sim, questionando, o senhor teve algum contato com o João? Tive. Qual foi o contexto? Telefone. Qual foi o contexto? Era preocupação dele de que estava havendo, houve uma intimação para a vizinha dele, que era a dona Francinei, né? Mais tarde foi com relação à própria Jaqueline, né? Que ele me ligou e nós conversamos sobre ela, que ela também ia ser ouvida na delegacia e que eu recordo se ela tinha condições de falar que ela, né, era assessora da Câmara, até para ajudar ele, né, que ele estava muito preocupado. E aí, nesse período, ele me falou que talvez ela não teria condições de ir até a delegacia e manter a versão dele de que ela era que era assessora, né? Então, ele, não recordo se fui eu, se foi ele que sugeriu, então outro nome, para colocar outro nome que acabou não tendo, acabei depois tirando ela mesmo quando foi para mandar a relação do gabinete para a delegacia mais tarde. O senhor chegou até este momento a ter contato visual? A Jaqueline esteve na sua presença? Não, senhora, não teve. Quando o senhor conversou com o senhor João Gonzaga, que o senhor relata um pouco por telefone, o senhor encaminhou o advogado até a casa de João Gonzaga ou foi com o senhor, lhe acompanhou até a casa de João Gonzaga para conversar sobre isso? Não houve só foi eu mesmo. O senhor chegou aí até a casa de João Gonzaga? Sim. O senhor não chegou aí acompanhado do advogado Wilson Lisboa até a casa de João Gonzaga para conversar com Jaqueline? Não, senhora. Não chegou aí? Não. O João Gonzaga manifestou preocupação ou discutiu isso com o senhor
no sentido de que ele, por ser presidente de associação de bairro, ele não poderia ser assessor, e por conta disso foi que vocês deliberaram de colocar alguém indicado por ele? Não, não houve essa conversa. Não houve? Não, senhor. Certo. Favorecendo o João Gonzaga, colocando a filha dele para receber da Câmara sem contraprestação de serviço público, o que o senhor ganhava com isso? É só a amizade dele e também o trabalho dele, né? Que ele fazia conosco na comunidade, trazendo as demandas do bairro, e era como se fosse um assessor também, né? Mas ele funcionava também como um cabo eleitoral? Nesse sentido sim, ele acabou ajudando, né, no período da eleição. Nesse período em que o senhor teve contato por telefone com o João Gonzaga, o senhor estava sendo assistido por algum advogado? O senhor possuía advogado nesse momento? Não, senhora, não. Não havia. Não. O senhor chegou aí até a casa de João Gonzaga para tratar sobre isso? Quando ele falou com o senhor ao telefone, o senhor chegou aí até a casa dele? Ele chegou Sim. a chamar a Jaqueline para que o senhor conversasse com a Jaqueline? Não, senhora. Não? Não. Eu, de advogado, eu sinceramente não recordo. O senhor não recorda? Não, mas não tenho essa lembrança de ter ido. Não foi. Naquele momento, João Gonzaga sabia ou conhecia algum advogado que trabalhava com o senhor ou que lhe assistia? Poderia ter ido algum advogado conversar com o João Gonzaga em seu nome sem que o senhor soubesse? Poderia até ter tido, mas eu não mandei. Talvez ele depois tenha conversado com o Dr. Wilson em algum momento, né? Mas eu não recordo de ter ido lá levar ele na casa dele. Então, assim, o senhor não tem certeza ou não recorda disso? Não tenho certeza. Me diga uma coisa, de quem foi a decisão de retirar o nome da Jaqueline da folha de pagamento? Foi minha. Sua. Em algum momento foi sugerido pelo João Gonzaga, já que desde 2015, como o senhor disse, outubro de 2015, quando ela foi admitida, e até meados de 2017, ele sugeriu, pediu, solicitou ao senhor para que ela fosse substituída por nome de uma outra pessoa da confiança dele? Não recordo, doutor. Talvez eu até teria dado essa alternativa para ele, mas eu também não tenho essa lembrança assim concreta. Mas ela foi tirada por mim depois. Certo. Os documentos de Jaqueline para ser feito esse contrato foram apresentados ao senhor pelo João Gonzaga? Os documentos pessoais? Pode ter sido ele, porque foi a única pessoa que se reportou, a mim foi ele, nesse sentido, então ele estava acompanhado também da sua esposa, mas foi mais ele que se relacionou comigo, né? Qual é o nome da esposa dele, o senhor Não recorda? recordo. Esse contato que o senhor teve com o João Gonzaga foi na Câmara ou foi no ambiente externo à Câmara? Foi na Câmara. Foi na Câmara. Foi o senhor que procurou o João Gonzaga sobre isso ou foi ele que procurou o senhor? Foi ele. Foi ele. Não foi o senhor que o procurou e conversou com ele e perguntou se ele queria ser seu assessor? Não, foi ele mesmo. Foi ele. A quem cabia, Reginaldo, colocar um servidor na folha de pagamento? A quem era delegada essa tarefa, essa função? Depende, se tivesse do vereador, era ele que decidia colocar e tirar no gabinete dele. Na estrutura era o presidente. Certo. Mas dentro das funções de cada um na Câmara, quem é que inseria na folha de pagamento? Só o RH, no caso o André. Quem era o André? O André era o chefe do RH, do setor de recursos humanos. Certo. Essas pessoas que o senhor indicava, o André sabia a condição delas? De ser fantasma, de não ir? Não, ele não tinha esse controle, não tinha essa obrigação no nosso ponto de vista de ter esse controle lá. Era para
obrigação ele teria, desculpe, assim, mas não havia esse funcionamento na casa, porque o certo era, assim, que era para funcionar, era todos os gabinetes terem a ficha de frequência e encaminhar para o RH para que ele pudesse ver quem tinha trabalhado ou não para receber pelos dias trabalhados. Mas o senhor sabe de algum servidor que o André tivesse ciência que eventualmente não ia trabalhar e que ainda assim recebia? O senhor chegou a comentar com ele? Não, nunca nós conversamos sobre esse assunto. Não? Que eu recorde, não. Ele nunca questionou também? Também não. Era muito comum não ninguém interferir no gabinete do outro nessa área, né? Certo. Ok. Reginaldo, no decorrer da interceptação telefônica, houve captação de um áudio. O áudio 5.9, né? Que foi o comentário de Jaqueline com uma pessoa que depois se verificou que era o tio. Aí, em certo trecho, a Jaqueline ela informa que quando ela chegou na casa do advogado, o pai dela, no caso João Gonzaga, teria pedido desculpas pelo fato da Jaqueline estar passando por aquela situação. E disse na frente do advogado que assumiu o erro, pois ele que pegava o dinheiro da propina, que pegava todo o dinheiro e que ela não via nada, só o nome que era utilizado. Quando ela fala advogado, foi advogado que o senhor encaminhou para falar com eles ou era advogado dela e do pai? Eu acredito que era dela, porque nessa ocasião eu já estava preso, então eu não tinha condições mais de me comunicar com eles. Nesse período aí, né, nessa fala aí que a senhora se refere. Em algum momento, Reginaldo, o João Gonzaga confirmou para o senhor que ele era quem ficava com esse dinheiro que era, em tese, destinado para a filha? Não, eu não tinha esse conhecimento. Passei até já depois da fala da própria Jaqueline. Eu achava que era a Jaqueline que recebia, né? E era uma decisão dele lá particular. Certo. Ok. Reginaldo, a questão do João Gonzaga, o senhor reportou há pouco que ele lhe ajudou no período de campanha, né? 2016. Sim. Não foi isso? O senhor reuniu com ele em alguns momentos na Câmara de Vereadores para tratar sobre a campanha política? Ele foi, por exemplo, no seu escritório, na base de campanha, para fazer as discussões? Houve reuniões lá no bairro dele, e cheguei aí nas reuniões e também ele participava da campanha, caminhadas, né? Então a gente se falava assim nas caminhadas. Ele ia, então assim, era público das pessoas perceberem o senhor na presença dele no momento de campanha. Sim. E ele chegou a pedir votos para o senhor lá no bairro? Sim, houve reuniões que ele fez isso, assim, nos apresentar, não diretamente pedir voto, né? Não recordo, mas era natural, uma vez que você estava próximo de alguém votar na pessoa que está sendo apresentada. O seu interesse em concordar com a solicitação feita pelo João Gonzaga, no sentido da assessoria, Sim. foi baseado em quê? O que foi que o senhor percebeu ali de relevante para o senhor aceitar esse pedido dele? Essa capacidade dele de liderança no bairro que ele tinha, né? Então nos levou a atender a demanda dele e também porque ele seria esse elo com a comunidade conosco. Houve, Reginaldo, durante ainda por ocasião da análise feita pelo Ministério Público para oferecimento da denúncia desse caso da Perfluga, chegou a ocorrer a oitiva do João Gonzaga aqui no Ministério Público, né? Em certo momento ele informou que ele não chegou a encaminhar qualquer documentação, que a Jaqueline não chegou a ir à Câmara para assinar qualquer documentação relacionada ao vínculo contratual. Se a Jaqueline não foi à Câmara assinar qualquer documento ou qualquer portaria
Como é que pôde Jaqueline ser inserida na folha de pagamento? O senhor deu ordem ao Andrew para inserir? Como é que se deu essa inserção? O Andrew não colocaria assim, nesse caso, sem que houvesse a orientação, né, que foi minha, para que fosse feito isso. Eu não recordo se fui eu que levei, que às vezes, em alguns casos, levava a documentação lá, ou o próprio gabinete, né, mas que foi um pedido dele, do senhor João Gonzaga, para entrar a filha dele. Não foi o inverso? Não foi o senhor quem solicitou dele que fosse seu assessor e utilizasse o nome de outra pessoa? Não foi o senhor que fez o pedido a João Gonzaga? Não, foi ele mesmo que fez. Me diga uma coisa, Reginaldo. Quando a pessoa é nomeada, o servidor é nomeado, em que é expedida uma portaria, quem é nomeado assina esta portaria, dando a ciência? Era comum isso ou isso não ocorria? Era assim, não recordo, doutor, assim, quanto essa obrigatoriedade dessa ciência, mas que alguns davam, outros não. Não era comum, então. De que todos tivessem, não era comum. Que eu não recordo que tinha que assinar para dar ciência, a maioria não assinava. Não tinha essa obrigatoriedade. Certo. O senhor alguma vez chegou a ver a Jaqueline? O senhor sabe a fisionomia dela? Não. Não? Não conheço. Nem de vista? Não. Consta aqui ainda, nesse depoimento do João Gonzaga, aqui no Ministério Público, que o senhor teria ido até a casa do João Gonzaga, pedido para chamar Jaqueline, e lá na casa de João Gonzaga, o senhor teria percebido a presença de Jaqueline para tratar sobre este assunto dela ser sua assessora. O senhor foi à casa de João Gonzaga, o senhor esteve na presença de Jaqueline? Era para a gente conversar, recordo numa ligação que eu tive com ele, para a gente conversar, para sentir ela, se ela tinha condição de ir, se reportar até ao delegado lá, que ia intimar ela para falar. Não me recordo. Se ela fosse ser chamada para dar E esse encontro depoimento, se concretizou? ela acabou não indo. Mas assim, a pergunta é, o senhor, quando foi à casa de João Gonzaga, Não cheguei João a ver Gonzaga ela. chamou Jaqueline? Não. Jaqueline não disse ao senhor, nesse momento, que estava surpresa com o nome dela na folha, porque o que João Gonzaga declarou aqui ao MP é que quando o senhor esteve na casa de João Gonzaga, foi para conversar com Jaqueline, e ele teria chamado Jaqueline, momento em que Jaqueline teria dito ao senhor que estava surpresa com o nome dela na folha. Ocorreu esse episódio? Não, senhora. Não ocorreu. Não. O senhor, quando soube pelo João Gonzaga que ele ia prestar depoimento na polícia, o senhor orientou do que ele deveria falar? De como ele deveria falar? O senhor recorda disso? Nós conversamos alguma coisa, mas não me recordo com detalhes o que nós conversamos, mas ele tinha bem assim, desenvoltura para conversar e ele falou, né, lá a versão dele, né? Mas não recordo de ter orientado ele com alguma coisa. Consta ainda, nesse mesmo depoimento do João Gonzaga aqui ao Ministério Público, o seguinte texto, o seguinte fragmento, que posterior a esse depoimento, o declarante, no caso João Gonzaga, recebeu em sua casa o vereador Reginaldo, acompanhado do advogado Wilson Lisboa, momento em que perguntaram qual teria sido o teor do depoimento, no caso de João Gonzaga, resultando com que fornecesse a cópia do depoimento que possuía para Reginaldo e Wilson Lisboa. Esse depoimento na polícia. Da polícia. Quando Sim. João Gonzaga foi à polícia, prestou depoimento. Posterior a isso, o senhor e Wilson Lisboa, segundo o depoimento de João Gonzaga, vocês teriam ido até a casa de João Gonzaga, perguntaram como teria sido o depoimento e ele teria fornecido a vocês uma cópia deste depoimento. Ocorreu isso? Doutora, não
recordo com nitidez sobre isso, mas ele me passou a cópia do depoimento dele, mas eu não sei qual foi o momento que ele me passou. Mas o senhor... Eu pedi a ele para... Mas em relação à sua ida na na casa dele, né? Eu não recordo de ter ido com ele, com o Dr. Wilson lá, mas havia esse conhecimento do João Gonzaga com o Dr. Wilson, havia esse conhecimento. O senhor não recorda ou o senhor não foi, seu Reginaldo? Não, eu fui várias vezes na casa dele. Na casa de João Gonzaga? Sim. O senhor não foi apenas uma vez, o senhor foi várias vezes. Foi. Mas posterior a essa situação da polícia estar chamando para prestar depoimento, o senhor foi várias vezes? Sim. Quando a polícia começou a chamar? Eu creio umas 2 vezes. 2 vezes. E nessas vezes em que o senhor se deslocou até a casa de João Gonzaga, o senhor foi sozinho? Porque qual seria a razão Eu de lembro que eu fui mencionar? sozinho, porque ele me ligou, eu estava próximo e eu marquei com ele e já fui logo lá falar com ele. Quando o senhor, uma das vezes que foi e recebeu este depoimento, o que o senhor fez com esse depoimento do João Gonzaga, que ele entregou? Eu queria saber como que ele tinha sido. Certo, mas aí o senhor pegou esse documento, esse depoimento, e leu, passou para alguém, ou o senhor ficou para o senhor, para ter ciência? Eu recordo que eu dei para o Dr. Wilson. O senhor não sabe dizer ou tem certeza de que o senhor foi sozinho, foi sem Wilson? Por que João Gonzaga diria que Wilson foi com o senhor? Não sei qual... Eu não sei lhe informar assim, com nitidez se ele foi comigo. Ele pode ter ido, mas eu não tenho assim, certeza. Eu não quero cometer injustiça assim. Mas o depoimento o senhor passou a ele? Ao Wilson? Sim, mais tarde ele passou a conhecer o depoimento do João Gonzaga. Acho que ele tenha Qual lido. seria a finalidade do senhor querer saber o teor do que João Gonzaga disse na polícia? Qual era o seu objetivo com isso? Primeiro porque eu acredito que o João Gonzaga estava preocupado, né, com a questão da filha dele, né, e talvez tenha sido isso, e nós estávamos ali sempre ouvindo ele, como eu acabei ligando para ele para saber se a Jaqueline poderia ir na delegacia, se ela fosse, se sairia bem no depoimento dela. Ele disse que não tinha certeza, então era melhor substituir ela, ou foi o que eu falei para ele, né, por telefone, uma coisa assim. Então o senhor nunca teve um contato pessoal com a Jaqueline na casa de João Gonzaga? Ela nunca esteve na sua presença? Não recordo disso. Não reporta dela ter estado na sua Ela nunca presença? fez nenhum trabalho Não, na nesse Câmara, momento nem... em que houve a questão de saber se ela teria ou não condições de Não, prestar era para depoimento. ter, mas aconteceu, não houve essa. Não chegou a encontrar a Jaqueline. Não chegou a ter. E qual foi a razão, então, do senhor ter retirado a Jaqueline da Folha? Foi porque eu precisava mandar para a delegacia a relação que estava sendo solicitada, e eu precisei tirar ela do gabinete e decidi não manter ela também. Mas nem qual na foi a razão escritura. que o senhor não manteve-la? Porque ela ela não era assídua, né, na Câmara. Ela não tinha esse vínculo de estar na casa, então ela... Assídua significa que em algum momento ela foi. Ela chegou Não, aí que ela não ia mesmo, né? Que ela não ia. Ok. Considerando que já a gravação já decorre 1 hora e 3 minutos, eu vou interromper para em seguida continuar em razão do tamanho do arquivo, para que ele não fique muito extenso. Eu vou dar uma pausa e logo em seguida nós vamos retomar.